Eu fiquei me perguntando essa semana qual pessoa no Brasil foi a mais amada. E na minha vida, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi. E eu cheguei à conclusão de que a pessoa mais amada se chamava Ayrton Senna. Ayrton Senna foi tricampeão mundial de automobilismo, um brasileiro famoso, conquistou realmente um grande espaço no mundo esportivo. E em 1º de maio de 94, no circuito de Imola, ele bateu no muro de proteção e infelizmente morreu. Era um domingo. O Brasil inteiro chorou a morte de Ayrton Senna. Para todos nós que vivemos aquele momento, era como se a gente tivesse perdido alguém da família. Todos nós choramos. Era o assunto de qualquer lugar que você ia. Era a morte do Senna. Quando ele foi enterrado em São Paulo, milhões de pessoas foram para as ruas só para ver um carro de bombeiros passar com o caixão dele em cima. Eu e todos os outros brasileiros assistimos pela televisão o velório dele, assistimos o enterro dele. Todos nós ficávamos ligados. Aquela foi uma tristeza que por dias ficou entre todos nós e a gente sentiu muito a perda do Ayrton Senna. E é interessante, foi um tempo em que nós estávamos no governo Itamar Franco passando de uma moeda antes, o Cruzeiro Novo, para o real. Ayrton morreu em maio, em julho o Plano Real começou. E o Plano Real foi um grande sucesso, porque derrotou uma inflação de mais de 3.000% ao ano para 10 ou menos de 10%. Quer dizer, um sucesso estrondoso, mas eu acho que esse sucesso se deveu também ao fato de que o Brasil se uniu por causa da morte do Senna. Eu quero falar hoje de 3 pessoas muito mais amadas no mundo, no universo, na criação. Essas 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, muito mais amadas. Eu sou o professor de Teologia Watson Rocha e convido você a vir comigo estudar a Trindade. Assista às outras aulas do curso. Você já se perguntou por que os nomes das pessoas da Trindade são Pai, Filho e Espírito Santo? Por que estes nomes? Por que não pode ser Rei, Imperador, Soberano? Ou, quem sabe, Rocha, Porta, Tempestade? Por que essas 3 palavras? Primeiro, porque Jesus usou estas palavras. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então veja, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai enviará em meu nome. Então, Jesus usou essas palavras. Tudo na Trindade, gente, começa com Jesus Cristo. É Ele quem nos revela a Trindade. Segundo, são palavras que indicam relacionamento e pertencimento. Então, veja bem, Pai, Filho. Essas são palavras nossas humanas, da família, onde há o maior amor, né? Todo mundo diz, o amor de mãe é o maior amor, né? Mãe, filho. Pai, filho, mãe, filho, é onde há o quê? Amor. E é nesse sentido que as palavras são faladas. Agora, também, a palavra espírito. A palavra espírito significa o que há de mais forte no nosso interior, naquilo que está dentro de nós. A palavra espírito, portanto, ela é muito importante no sentido de representar a força. Quando o espírito sai, a pessoa morre. A vida acabou. Mas onde há o espírito que o movimenta, que o anima, aí a vida, realmente. Então a palavra espírito ela é bem usada. Terceiro lugar, essas são as palavras usadas porque estabelecem a diferença entre as 3 pessoas. A diferença está exatamente no que os nomes indicam. Aqui eu vou pegar uma questão humana para vocês entenderem. O psicanalista Jeane Rocha
diz que, segundo a teoria de Winnicott, que é um médico e também um psicanalista, quando a criança nasce, ela não se distingue como uma pessoa separada da mãe. Nos primeiros 4 a 5 meses, ela desenvolve a noção de que ela é a continuidade da mãe, ou seja, o bebê é a mãe, como numa relação simbiótica. Então, o bebê pensa que ela é a mãe. A partir do 6º mês, ela inicia a percepção de que ela, a criança, é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. Agora vamos levar para o lado divino. A diferença entre as pessoas está na forma como se relacionam umas com as outras. O Pai gera o Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, que significa Filho único, único Filho gerado do Pai. Então nós temos um Pai que tem um Filho único que ele gera. O que significa isso? Primeiro, é a maior relação de amor e comunhão. Pai e filho. Por isso que essas palavras são usadas. Amor e comunhão. Segundo, é uma relação de natureza. Um pai humano gera um filho o quê? Humano. Assim, o pai divino gera o quê? O filho o quê? Divino. Se o pai é Deus, o filho é Deus também. E terceiro, a relação das diferenças. O pai gera. O filho é gerado. Não é o contrário. O filho gera o pai. Não. O pai gera. Essa é a função dele. Isso é o que ele é. O filho é gerado. Ou seja, em relação a esse pai, ele é gerado. João 1,18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, ou seja, o Deus único gerado, Filho único, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Veja o que diz esse versículo. Primeiro, há um Deus Pai e um Deus Filho, um Deus único gerado. Segundo, este Deus Filho vive no seio do Pai. Terceiro, seio é comunhão, gente. É quando você coloca, a mãe coloca a criança para mamar, coloca no seio. É quando o filho deita aqui no seu peito, no seu seio. É comunhão. E agora, esse Deus Filho, que é Jesus, faz com que os seres humanos conheçam o Deus Pai, que é o Pai dele. É esse Filho que nos dá a conhecer o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito procede, exala, sai do Pai e do Filho. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. A palavra proceder, o Espírito que do Pai procede, a palavra proceder significa vir de uma origem, vir de algum lugar. Ele procede do estado de São Paulo. Então, ele veio desse estado, né? Proceder. Também é usado em muitas traduções, no lugar de proceder, exalar. Por quê? Porque o espírito, nas línguas originais, também tem o sentido de vento, de sopro. Assim, por exemplo, quando a gente diz alguém exalou o seu último suspiro, quer dizer, colocou para fora o último sopro de vida e morreu. Assim também, o espírito, ele procede, assim como o ar procede do nosso interior, o espírito procede do amor do Pai e do Filho. Então, esse proceder é relacionamento. Ele se relaciona com o Pai e com o Filho, procedendo deles. Portanto, o Espírito Santo ele vem do amor que há entre o Pai e o Filho. Quem são as pessoas da Trindade, então?
O Pai é a fonte das outras duas. Ele gera o Filho e ele faz proceder o Espírito Santo. O Filho, ele é gerado do Pai e ele faz proceder o Espírito Santo. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Agora, algumas observações. Diferente de nós humanos, estas relações são eternas dentro da Trindade. Não é uma relação de causa e efeito. Por exemplo, humanamente falando, o Pai gera o Filho, então o Pai é a causa do Filho existir. Tudo bem. Mas, na Trindade, isso é eterno. Não há um momento em que Deus Pai, o Deus Filho não existe, agora eu vou fazer ele gerar. Não, isso não existe, as pessoas são eternas. Então, quando fala o Pai gera o Filho, este gerar é uma geração eterna. Agora, o que isso significa? Que esta geração não é causa e efeito, esta geração significa relacionamento. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e eles estão unidos, eles são um só por esta geração eterna. São diferentes, mas estão unidos pela geração eterna. Da mesma forma, o Espírito Santo, o Espírito está neles, no Pai e no Filho, e deles procede. Então, é uma relação eterna de proceder do Pai e do Filho. Você vai assistir agora uma dramatização na qual a gente vai fazer de uma forma muito simples, muito singela, como seriam as relações dentro da Trindade. Veja o que vai acontecer. Eu vou dar uma dramatização de como seriam as pessoas em Deus. Então nós temos aqui a Beth, que representa Deus Pai, a Damares, Deus Filho, e a Mariana, Deus Espírito Santo. E agora a gente vai ver como seria esse relacionamento entre as pessoas da Trindade. Seria o relacionamento entre as pessoas desse jeito como elas estão? Exatamente assim? Estático, parado, cada um na sua? Não, eu acho que não. O relacionamento entre elas seria uma relação de comunhão. Então eu vou pedir para vocês darem as mãos uma para a outra. Agora melhorou. Já é um relacionamento em que elas estão juntas. Mas veja, ainda seria assim o relacionamento dentro da Trindade? De mãos dadas, mas cada uma em seu lugar? Cada uma delas olhando para frente para nós? Não, eu acho que não. Isso não representa bem ainda a Trindade. Então, eu vou pedir para vocês que vocês agora se deem as mãos e olhem umas para as outras. Vem aqui mais para frente. Isso. E olhem umas para as outras. Melhorou, gente. Agora, a gente tem aqui as 3 pessoas da Trindade e uma está olhando para a outra. Olha que coisa bonita. Isso é relacionamento. Mas, será que esta é a melhor forma de representar a Trindade? Eu acho que tem uma forma melhor. Então, vamos lá, meninas? Ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era livre e se quebrou. A amizade que nós tínhamos era pouco e se acabou. Por isso, mais façamos de cada hora. Que tudo é bem bonito, a Deus e vai embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era livre e se quebrou. A amizade que nós tínhamos era pouco e se acabou. Por isso, Mariana, passador de carnaval, que o verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era livre e se quebrou. A amizade que nós tínhamos era pouco e se acabou. Por isso, Beth, faz favor de entrar na roda. Diga o verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta,
brincava assim em outras brincadeiras também, o que é que você sentia? Alegria, diversão. E você, Mariana, o que é que você sentia? Alegria e queria cada vez mais. E você, Beth? Eu senti alegria e prazer em estar brincando com vocês. Vocês acham que o relacionamento entre essas três pessoas dentro da Trindade seria algo inferior ao sentimento que elas têm? Você acha que Deus na Trindade é algo estático, parado, de hierarquia, de mão? Ou o relacionamento da Trindade é algo dinâmico, como essa roda, essa cantiga de roda que elas fizeram? Algo dinâmico, algo verdadeiro. Eu creio que a brincadeira de roda representa melhor a Trindade do que qualquer outra das posições que elas tinham antes. Obrigado, gente. Obrigado. Gostou? Como é bom reviver os tempos em que éramos crianças, não é verdade? Veja, quando eu perguntei para estas minhas amigas qual era o sentimento que prevalecia quando elas faziam essas brincadeiras com toda a criançada da vizinhança, as três responderam a mesma coisa: alegria, prazer. Você acha que a comunhão das três pessoas da Trindade seria menos do que isso? Menos alegria e prazer de crianças brincando, tranquilas em um lugar? A comunhão dessas três pessoas é uma explosão infinita de prazer, de alegria, de sorriso, de felicidade, de estar bem, de bem-aventurança, de tudo que é bom. É isso que a comunhão da Trindade é, dessas três pessoas. Alegria pura, infinita. O que é que isso tem a ver comigo? Duas coisas. Primeiro, o valor dos relacionamentos para a minha própria identidade. Você é você por causa dos seus relacionamentos. Você nasceu do relacionamento de um pai com uma mãe. Você cresceu dentro de uma família. Você tem amizades, você tem escola, você tem trabalho. É nesse relacionamento que você se torna uma pessoa. É por causa dos relacionamentos que você é a pessoa que você é. Você não nasceu em Marte, apareceu aqui para se relacionar com as pessoas. Não, tudo na sua vida foi relacionamento. E esses relacionamentos fizeram a pessoa que você é. Então, valorize as pessoas, valorize os seus relacionamentos humanos. Segundo, valorize as pessoas construindo relacionamentos de amor, de edificação, de valorização do outro, de colocar as outras pessoas para cima, de ajudar os outros nas suas necessidades. Não construa relacionamentos de destruição, de morte, de ódio, de querer mal, de o fulano tal pensa diferente de mim na política, eu vou acabar com ele. Ou fulano tal pensa diferente de mim na religião, vou detonar ele. Não! Os relacionamentos devem ser sempre com todos. Relacionamentos de amor, de honestidade, de ajuda, de justiça, de paz. Esses são os relacionamentos que a gente deve ter na vida, porque estes são os relacionamentos dentro da Trindade. Se você gostou desta aula, compartilhe para ajudar outras pessoas. Deixe seus comentários e até a quarta aula. Tchau!